Saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus. Deus abençoe a vida de cada um abundantemente. Deus abençoe também quem estiver nos assistindo, que as bênçãos de Deus possam alcançar aonde quer que essas pessoas estejam. Quem está me ouvindo, diz a Bíblia, que o poder de Deus diz respeito aos que estão perto e aos que estão longe. Amém? Para Deus não há distância, irmãos. Para Deus não existe distância. Por isso Ele pode alcançar vidas aonde quer que seja. Por isso você pode orar por alguém, mesmo não estando aqui. Onde quer que esta pessoa esteja, as mãos de Deus podem alcançar. O Senhor Jesus, só com o poder da sua palavra, Ele libertou a filha da mulher cananeia, ou seja, uma estrangeira que estava em outro país. Só com o poder da palavra e da oração, Jesus libertou a filha da mulher cananeia, porque não existe distância para o poder de Deus. Assim também o Senhor Jesus fez com o servo do centurião. Uma palavra, e aonde ele estava, foi curado. Por isso, nós podemos orar aqui e abençoar você aí, aonde você estiver. E vocês podem orar por pessoas da tua família, por conhecidos, e o poder de Deus vai alcançar. Quem crê assim, levante a mão e dê para Jesus uma linda salva de palmas. Aleluia. Então vamos orar. Com os olhos fechados, coração aberto, entremos em oração. Pai, em nome do teu Filho Jesus e com a presença do teu Espírito, que entramos em sua presença. Pois o teu Espírito Santo, que aqui está, também por nós intercede, meu Pai, diante de ti, com gemidos inexprimíveis. Que assim seja então, pois às vezes, Senhor, não sabemos como convém orar, às vezes não sabemos como pedir, às vezes nos falta fé para pedir. Acrescenta então a fé. Às vezes nos falta sabedoria, Senhor. Acrescenta também. Oh meu Deus, às vezes nos falta ânimo. Dê esse ânimo para a tua igreja. Meu Pai, que as nossas orações sejam ouvidas por ti e respondidas, conforme diz a tua palavra. Pois o Senhor Jesus nos diz que aquele que pede, recebe, o que busca, encontra, e ao que bate, se abre. É o que nós estamos fazendo aqui agora, meu Deus. Pois a outro não serviremos, a outros deuses não recorreremos, porque só tu, meu Pai, só tu, meu Deus, é o único Deus verdadeiro, Criador dos céus e da terra, e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que tu enviaste para nos salvar. Não apenas para nos salvar, mas para nos tirar das trevas e levar para a sua maravilhosa luz. Sim, ó Deus, para nos tirar, Senhor, da enfermidade e nos colocar de pé com saúde, para fazer, Senhor, tudo o que diz respeito à vida por cada um de nós. Por isso o Senhor nos deu o Senhor Jesus. Então, meu Deus, é em nome do Senhor Jesus que eu declaro, Pai Santo, a cura, o milagre, a libertação, ó meu Deus, a paz do coração. Jesus, faça morada em nós, que possamos perceber que a nossa força, Senhor, ó meu Deus, não são apenas as nossas forças físicas, mas junto a elas tem a tua força, Senhor, tem o teu poder. Segura nas mãos do teu povo, Senhor, e exalta,
principalmente este teu servo, esta tua serva, que tem sido humilhados. Ó meu Deus, exalta pelo teu poder, para a honra e para a glória do teu nome. Não permita, Senhor, que as enfermidades continuem alojadas em nosso corpo. Elimina toda a enfermidade e toda a dor. Que a miséria, Senhor, seja reduzida a nada, a menos que nada, pois assim diz a tua palavra, e possa, Senhor, existir nesta casa um povo próspero, meu Deus, que dá testemunho ao mundo que só o Senhor é dono da prata e do ouro. Jesus, obrigado por esta oportunidade e por perceber que não estou orando em vão, não estou buscando em vão. Meu Pai, receba-nos, ó Deus, receba-nos em seus braços, atenta, Senhor, para cada um, receba o nosso louvor, receba, Senhor, a nossa adoração, a nossa petição, aceita também a nossa gratidão. Jesus, nos ensina, ó Deus, a andar no centro da tua vontade. Perdoa as nossas fraquezas, Senhor. Nos levanta para poder andar em teus caminhos. Nos ensina a fazer veredas direitas, Senhor, para os nossos pés. Meu Pai, toma minha vida esta noite e usa, Senhor, através dos dons do teu Espírito, enche o meu coração da tua presença, Senhor. Toma conta, Deus, eu entreguei e o meu coração é teu. Tenha misericórdia de mim, Senhor, tenha misericórdia de nós. Usa, Senhor, a minha vida como porta-voz do Senhor. Deus Santo, que esta igreja venha ser uma igreja que envolve, Senhor, e não venha ser uma igreja envolvida. Ó Deus Santo, encha do teu Espírito Santo, da sua unção, da sua sabedoria, do teu poder, em nome de Jesus. Fortaleça o teu povo, Senhor, fortaleça a tua igreja, alegra, Senhor, o nosso coração com a tua presença dentro de nós. Pai Santo, que os sinais dos dias apostólicos possam se repetir aqui nesta casa, pela oração do teu povo, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Em o nome do Senhor Jesus Cristo, nós profetizamos a saúde, a prosperidade, a salvação, a conversão. Sim, Senhor, a conversão de almas. Ó Deus Santo, vem com teu Espírito Santo, venha, Senhor, transmitir a tua luz ao mundo através deste povo, a tua igreja, Senhor. Deus Santo, desperta o teu povo, não deixa, Senhor, nós nos acomodarmos, não deixa, Senhor, nós, Pai Santo, parar e ficar estagnado. Não permita, Senhor, dê-nos, Senhor Jesus, a força para se levantar e andar, para caminhar, porque aqui não é o nosso descanso. Então renova as nossas forças como as forças da águia. Renova, Senhor, as nossas vidas, dê asas para o teu povo, que este povo possa correr sem se cansar, caminhar sem se enfadigar, em nome de Jesus. Que seja um povo eloquente, Senhor, um povo disposto, um povo que transmite, Senhor, a tua luz, um povo que vive o teu milagre e dá testemunho da tua grandeza, meu Deus. Oh, aleluia. Obrigado porque até aqui, Senhor, o Senhor tem nos ajudado. Obrigado mesmo, Senhor. E que este culto seja bênção para todos nós, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Dê para Jesus uma linda salva de palmas. Aleluia. Amém, Jesus. Irmãos, fica um pouquinho de pé. Eu quero só ler um versículo para deixar claro uma pregação que eu fiz na quinta que passou. E eu acabei dizendo que o profeta que andou nu por 3 anos era Elias, mas na verdade é Isaías. E também prometi que eu ia falar sobre isso hoje. Então vamos ler livro do profeta Isaías, capítulo 20,
verso de número 2. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Isaías, livro do profeta Isaías, capítulo 20, verso de número 2. Na verdade, um complemento do que eu disse quinta-feira passada. Quinta-feira passada eu disse que existe uma forma de nós nos santificarmos pelas nossas vestes, pelos nossos olhos, pela nossa boca, pelo nosso ouvido, mas o principal é o nosso coração. Amém? E como sempre pode haver quem contesta, né? A roupa não santifica, porque Isaías, o profeta Isaías, andou 3 anos nu. Mas vamos para a palavra, que diz assim, Isaías 20, verso de número 2. Nesse mesmo tempo falou o Senhor, por intermédio de Isaías, filho de Amós, dizendo: vai, solta o cilício de teus lombos e descalça os sapatos dos teus pés. E ele assim o fez, indo nu e descalço. Então disse o Senhor: assim como o meu servo Isaías andou 3 anos nu e descalço, por sinal e prodígio sobre o Egito e sobre Etiópia, assim o rei da Síria levantará em cativeiro os presos do Egito e os exilados da Etiópia, tanto moços como velhos, nus e descalços, e com as nádegas descobertas para a vergonha do Egito. Amém. Podeis assentar, por favor. Glória a Deus. Irmãos, a nudez do profeta Isaías estava representando, por 3 anos, a nudez do Egito e Etiópia. Amém? Deus falou com o profeta Isaías para se despir. Até os sapatos ele andou descalço e nu por 3 anos. E aquilo era, irmãos, um sinal do que ia acontecer com o Egito e Etiópia. Amém? Com certeza, irmãos, Deus prestou conta com o Egito e com a Etiópia. Por quê? Porque das mãos de Deus nada escapa, irmãos. Nada. Porém, essa nudez de Isaías, do profeta Isaías, não tirou dele a santidade que ele tinha comprometido para com Deus. Por quê? Porque aquela nudez tinha uma necessidade, pois ia representar a nudez dos inimigos de Israel. Amém? Amém? O que aconteceu com Isaías, Deus ia fazer com o Egito e com a Etiópia. Mas por quê? Porque o mesmo esses 2 países fizeram com os hebreus. Isaías representava os hebreus, o que esses países fizeram com os hebreus. Quem está me entendendo, diga amém. Eles despiram o povo de Deus, eles arruinaram, eles levaram à miséria o povo de Deus. E Isaías, despido, descalço e nu por 3 anos, estava representando também a nudez do Egito, a nudez da Etiópia, porque Deus, com certeza, irmãos, é mestre em julgar, e das mãos dele nada escapa. Amém? Deus abençoe. Dê para Jesus uma linda salva de palmas. Glória a Jesus.
E por incrível que pareça, irmãos, na cruz, Jesus me representou. Ele representou cada um de vocês. E na cruz, ele estava despido, nu. Por isso, o profeta Isaías estava representando o povo de Deus durante esses 3 anos, nu e descalço. Na cruz, Jesus nos representava. Mesmo nu, permaneceu santo. Quem está me entendendo, diga amém. Mesmo nu, permaneceu santo, porque a nudez dele era a minha, a sua, a nossa. Por isso que eu disse que existe uma separação. Nós não podemos confundir a nudez do profeta Isaías como algo pecaminoso, porque ele representava o que o Egito e Etiópia fizeram com o povo de Deus. Também não podemos atribuir a nudez de Jesus na cruz como algo pecaminoso. Pecado era nosso, Jesus permaneceu santo. Amém? Porém, existe sim uma maneira de nós nos santificarmos através das nossas vestes. Foi o que eu citei, ensinei na quinta-feira que passou. Temos que olhar para nós, irmãos, e nos santificar através das vestes também. Nós não podemos permitir que o mundo nos envolva. Nós não podemos se vestir como o mundo se veste. Nós temos a ordem e o cuidado de cuidar das nossas vestes conforme a vontade de Deus. Até porque não aceitamos a Jesus para fazer a nossa vontade. Aceitamos a Jesus para fazer a vontade de Jesus. Há quem vai se opor a esta pregação, mas é simples, irmãos. Nós representamos a Jesus e temos que perguntar para Jesus se ele se vestiria como nós estamos nos vestindo. Temos que perguntar, porque nós representamos ele. Nós temos que andar como ele andou. Nós temos que amar como ele amou, perdoar como ele perdoou. Ele é o nosso mestre, ele é o nosso guia. E se só isso não te basta, na sua oração, você pode dizer: Jesus, eu quero uma resposta. Se eu devo me vestir como esse mundo se veste, ou se eu devo esperar do Senhor uma resposta para me vestir do jeito que o Senhor quer que eu me vista. Amém? Então não podemos confundir, irmãos, a nudez do profeta Isaías por 3 anos e a nudez de Cristo na cruz. Fizeram o que fizeram, passaram pelo que tiveram que passar com a permissão de Deus, mas permaneceram santos porque eles não estavam representando a si mesmos, mas um povo. Um povo. Lembre-se disso e dê para Jesus uma linda salva de palmas. Deus. Livro do profeta Jeremias, 29, 13. Profeta Jeremias, 29, 13. Na verdade, é uma orientação, um conselho de Deus, como realmente
devemos orar, devemos buscá-lo. O capítulo todo fala disso, mas o versículo-chave é o 13. Jeremias 29, 13. Deus diz assim, através do profeta: E buscar-me-eis, e me achareis, quando me buscares com todo o vosso coração. Eu vou repetir, Deus usando a boca do profeta e falando conosco hoje. E buscar-me-eis, e me achareis, quando me buscardes com todo o vosso coração. Podeis assentar, por favor. Amém? Irmãos, quinta-feira passada, eu usei aquela parte da Bíblia, aquele versículo bíblico, que diz que sem a santificação, ninguém verá o Senhor. Quem lembra? Quem lembra? Falei sobre esse versículo a quinta-feira que passou. Falei também que a gente precisa se santificar no vestir, no falar, no ouvir, no olhar, mas o principal é o coração. O principal. Irmãos, o que somos por fora, dá para si saber o que somos por dentro. Amém? Pelo que eu vejo a vida de vocês por fora, eu sei como está a vida de vocês por dentro. Ah, pastor, só Deus sabe. Nós também podemos saber. Por quê? Porque o Senhor Jesus disse para nós: pelos frutos conhecereis a árvore. Jesus disse isso ou não disse? Então, pelo que eu vejo por fora, eu sei como está a vida de alguém por dentro. Ah, pastor, mas tem pessoas que colocam terno, se veste como santo. Sim. Tem pessoas que colocam terno, tudo certinho, pega a Bíblia, com seus olhos você vai olhar e você vai ver o quê? Uma pessoa com veste moderada. Mas é só isso que você tem que observar? Não. Você tem que observar o que ele costuma olhar, o que ele costuma ver. Não disse também que há uma forma de nós santificarmos a nossa vida pelo olhar? Então, pelo que ele olha, pelo que ela olha, pelo que ambos focam com seus olhos, também dá para saber se o coração está puro. Ah, não, mas tem pessoas que falam bem, falam com voz mansa, falam de Jesus. Amém. Você já observou como a pessoa se veste? Você já observou como a pessoa fala? Mas é só isso? Não. Você precisa também observar o que ela ouve. O que ela costuma ouvir. Aqui na igreja a gente vê todos cantando hino. Aqui na igreja nós vemos as pessoas todas bendizendo ao Senhor. Por isso, não é com o testemunho dessa pessoa aqui dentro que você vai conhecer quem ela é. Lá fora ela também é assim. Com a família, ele também é assim. Ele é desse jeito que a gente vê aqui. Então há uma forma, irmãos,
há uma forma da pessoa se santificar também no falar e se santificar pelo que ouve. Eu conheci um jovem novo convertido. Ele me disse que havia se convertido, estava feliz. E ele, sem querer, disse que tinha uma coleção de discos de samba, gostava muito de samba. E eu disse: olha, você ainda não se converteu. Ah, não, mas as músicas que eu ouço é estilo samba, mas são evangélicas. Então ele me mostrou vários hinos, até da harpa cristã, mas no estilo samba. Eu percebi, irmãos, que o coração dele não estava inclinado para o Senhor, mas para o samba, para o estilo de música que ele já curtia e curtia muito no mundo. Quem está me entendendo? Diga amém. Então, pelo ouvir, o coração dele estava sendo contaminado. Também, irmãos, pelo que vemos, é possível também que o nosso coração se contamine. E também pelo que falamos. Jesus disse: o que a boca fala é porque o coração está cheio. Então a gente precisa observar e ficar atento. O que a pessoa fala, o que a pessoa costuma falar, o que a pessoa costuma ouvir, o que a pessoa costuma vestir, e o que a pessoa costuma olhar. Na igreja você não vai descobrir isso. Em volta de Jesus, todos diziam Senhor, e Jesus disse assim: por que me dizem Senhor, Senhor, e o coração está longe de mim? Aqui todos vão bendizer ao Senhor, não tenha dúvida disso. Até porque quem quiser falar um palavrão, nós vamos impedir. Vamos dizer para a pessoa que aqui não é lugar de falar palavrão, aqui é a casa de Deus. E se a pessoa mentir, sem nós saber que ela está mentindo, a Bíblia diz que os que usam de engano não ficam na casa de Deus. Por isso, irmãos, aqui é lugar onde bendizemos. Vamos bendizer o Senhor. Todos estão aqui para bendizer o Senhor. Mas podemos estar bendizendo ao Senhor, cantando hinos, né? Falando até com voz ungida. Mas isso, irmãos, não configura o que está dentro do nosso coração. Então não tem como eu saber se a pessoa está santificada por dentro, se o fulano está santificado por dentro. Mas a partir do momento que ela me deixa claro o que ela costuma falar, o que ela costuma olhar, o que ela costuma ouvir, o que ela costuma vestir, eu sei como está por dentro. Qualquer um de vocês que chegar diante de um sepulcro vai ver algo muito bonito. Talvez um sepulcro que é muito mais bonito do que muitas casas nobres, mas você vai saber com toda certeza que dentro daquele sepulcro não tem nada puro. Aquele sepulcro está cheio de imundícia. Jesus disse isso para os escribas e fariseus: vocês são como sepulcros, por fora está bonito, mas por dentro cheio de toda a imundícia. Por quê, irmãos? Porque os escribas e fariseus, eles não eram o que eles pareciam ser. Eles mentiam. O próprio Jesus disse: vocês têm por pai o diabo, porque o diabo mente desde o princípio do mundo e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Então, pela mentira
que os escribas falavam, pela inclinação dos seus ouvidos. Quando alguém falava bem de Jesus para eles, eles não inclinavam o ouvido, mas quando alguém falava mal de Jesus para eles, eles inclinavam o ouvido. Então, pelo ouvir, pelo falar, pelo vestir, é possível saber o que está por dentro. É possível saber. E não tem, irmãos, como eu ignorar a minha fala e querer estar puro por dentro. Não tem como eu ignorar a minha veste e querer estar puro por dentro. Não tem como eu ignorar o que eu ouço, o que eu costumo ouvir, o que eu costumo ver e me manter puro por dentro. Não. Eu preciso estar inclinado para as coisas do Espírito. A Bíblia diz que a inclinação da carne é morte, a inclinação do Espírito é vida. É possível se santificar pelo olhar. Se os seus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Olhar com bons olhos. Você vai olhar uma pessoa e não vai julgar se ela está bem vestida ou mal vestida, se a veste é santa ou se a veste é pecaminosa. Você não vai tirar conclusões precipitadas. Você tem uma indicação, mas não pode se basear por ela, porque de repente aquela pessoa não se converteu, não aceitou Jesus, mas ela pode se converter. Ela pode ser transformada, até porque foi para isso que Jesus veio, converter os corações da humanidade, das trevas para a sua maravilhosa luz. Então não é porque uma pessoa está com vestes pecaminosas que eu vou me precipitar em julgar. A mim compete orar por ela. Orar por ela. Orar por ele. A Bíblia nos recomenda orarmos em favor de todos. De todos. Então eu não posso julgar. Mas de repente esta pessoa também não pode querer tapear os meus olhos. Ela não pode de alguma forma pensar que está conseguindo me enganar ou te enganar. Por que nós temos esse cuidado? Temos que ter esse cuidado, pastor. Porque, irmãos, o inimigo pode implantar uma mentira dentro do seu coração. E você carregar uma mentira por anos. Ele consegue isso, ele é capaz disso. Quando Jesus ressuscitou, o sacerdote, sumo sacerdote, junto com os escribas e fariseus, e Pilatos, eles fizeram um plano de dar dinheiro para os soldados que estavam guardando o sepulcro de Jesus. Eles estavam ali, na porta do sepulcro, para que ninguém entrasse. Estava vigiando o sepulcro. Escribas e fariseus eram tão espertos, mas tão espertos que já se adiantou. Não pense, irmãos, que o diabo é bobo, ele se adianta. Ele se adiantou e falou para Pilatos: coloca a guarda lá, para que os discípulos não roubem o corpo, e diga depois que Jesus ressuscitou. Então eles colocaram guardas lá. Isso bem antes. Porém, os guardas não puderam impedir a ressurreição de Jesus. Quem está me entendendo, diga amém. Nada pode impedir o agir de Deus, com guarda ou sem guarda. Jesus ia ressuscitar, porque Deus ia agir em cima disso. E foi o que aconteceu. Jesus ressuscita. Os guardas são testemunho
que um anjo, um clarão, algo muito extraordinário, removeu a pedra, aconteceu tudo isso. Foi isso que eles contaram para o sumo sacerdote, para os escribas, foi isso que Pilatos também ficou sabendo, mas diante disso eles se acordaram a dar dinheiro para os soldados dizer que eles dormiram e os seus discípulos foram à noite e roubou o corpo. E está na Bíblia, está escrito do jeito que eu estou falando, que isso foi divulgado para que todos soubessem. E na Bíblia está escrito que a mentira permanece até hoje. É por isso, irmãos, que muitos não creem que Jesus ressuscitou. O inimigo implantou já de início, usando os soldados que guardavam o sepulcro, pagando para eles, dando dinheiro para eles falarem que eles dormiam e os discípulos roubaram o corpo. E quantos judeus não creram e não creem até hoje que Jesus ressuscitou? Essa mentira se alonga por anos. Só que Pedro, João, os discípulos, quem acreditava em Jesus fez questão de aparecer para eles. Porque Jesus disse: o mundo não me verá mais, mas vós me vereis. Amém? Então, quando Jesus ressuscita, ele aparece para os discípulos, ele aparece para Maria, ele aparece para Maria Madalena, ele aparece para aqueles que creram nele. Amém, irmãos? Mas o mundo não teve mais a chance de ver Jesus. Veja que essa mentira foi implantada, e muitos, irmãos, têm nos seus corações a mentira plantada até hoje. Por isso você vai ouvir de muitos religiosos, principalmente da parte de Israel, que Jesus Cristo não ressuscitou e que ele não é o Messias, porque uma mentira foi plantada no coração. Mas os discípulos sabiam a capacidade de mentir que os escribas e fariseus, até o próprio sacerdote, sumo sacerdote, tinha. Os discípulos sabiam que aquelas vestes que eles usavam, que parecia ser santa, e estava realmente seguindo a orientação de Moisés, mas sabia que aquelas vestes não eram as que eles acostumavam usar. Os discípulos sabiam que eles ficavam na praça, de joelhos, orando por horas, para que todos o classificasse como santo. Por quê? Porque Jesus fez questão de ensinar aos discípulos como olhar, como colher os frutos. Jesus, com certeza, irmãos, ensinou a Tiago, e Tiago nos ensinou: não creiais em qualquer espírito, mas provai se o espírito é de Deus. Não carrega uma mentira no seu coração, sem antes apurar se é mentira ou verdade o que você ouviu. Porque você pode, irmãos, pode estar sendo enganado pelo inimigo, devido a uma mentira implantada. Por quê? Porque você ouviu de alguém que parecia ser santo. Porque você viu e perante o seu olhar parecia ser santo. Pelo que você ouviu parecia ser santo. Pelas vestes parecia ser santo. Mas não é por isso e não é sobre isso que você deve basear. Os frutos não se colhem somente pelo que se veste, somente pelo que se ouve, somente pelo que se vê, somente pelo que se fala. É preciso esperar, irmãos. Amém? Você pode olhar e pode dizer: não, essa aqui é uma macieira.
de repente com a sua especialidade. De repente você é um homem do campo, lida com a macieira e vai saber reconhecer uma macieira. Mas nem sempre você é homem do campo, nem sempre você vai saber reconhecer uma macieira ou uma videira, até porque você não conhece, você não sabe. E qual é o seu dever? Esperar. Esperar o quê? O fruto. Pelos frutos conhecereis a árvore. Então você precisa esperar. Falou, ouviu, viu, está vendo. Não se baseie por isso. Espera o fruto. Não foi, irmãos, uma única vez que aquela mulher que não tinha filhos, mas estava bem casada, bem estruturada financeiramente, vivia muito bem. E na frente da casa dela passava um profeta, um homem de Deus. Não foi, irmãos, na primeira vez que ela viu aquele homem passar, que ela disse: vejo que ali vai um homem de Deus. E ela disse essa frase para o seu esposo. Não foi nenhuma, nem duas, nem três, nem quatro. Foi inúmeras vezes, irmãos, que aquela mulher observava aquele homem passar em frente à sua casa. Depois de colher os frutos, ela disse: vejo que ali vai um homem de Deus. Porque com certeza ela notou que esse era diferente dos outros homens. Quantos passavam ali, talvez mexia com ela, olhava para ela com um olhar malicioso, falava coisas maliciosas, agia maliciosamente. Quantos passavam e essa era a forma deles proceder? Porém esse homem de Deus passava, irmãos, e nunca foi igual aos outros. E o tempo foi passando. Aí sim, ao colher os frutos, ela disse para o seu marido: ali vai um homem de Deus. Então mesmo você sabendo o que a pessoa veste, o que a pessoa fala, o que a pessoa ouve, o que ela está acostumada a ouvir, de repente ela vai falar para você que só ouve hinos. De repente você vai lá na casa dela e só tem hino, só tem músicas de hino. Amém. Mas não se baseia por isso, pelo que ela veste, pelo que ela ouve, pelo que ela vê. Espera que os frutos vão aparecer. Porque se você não esperar, você pode carregar um engano no seu coração por anos, assim como muitos em Israel carregam um engano, uma mentira no coração até hoje, por causa da mentira dos escribas e fariseus, sacerdotes e sumos sacerdotes, que acordaram dar dinheiro para os soldados para confirmar que eles dormiram e os discípulos roubaram o corpo. Infelizmente, as pessoas que acreditam nessa mentira não são curadas, não são libertas, não vão ser salvas, e o coração não é puro. Porém, aqueles que acreditam que Jesus ressuscitou, não acreditam que Jesus ressuscitou apenas porque está escrito, acredita que Jesus ressuscitou porque Jesus fala com ela, porque Jesus age na vida dela, porque o Senhor Jesus se manifesta nela. Aleluia! O Senhor Jesus dá infalíveis provas que Ele está vivo, que Ele vive e reina para todos sempre. E bem-aventurados são os que creem. Irmãos, o que você vê por fora pode revelar o que a pessoa é por dentro, mas não é do dia para a noite. Você precisa esperar e colher os frutos. Amém? E colher os frutos. Quantas pessoas falaram que Jesus era Deus dos demônios? Os discípulos acreditaram? Quantas pessoas falaram que Jesus era falso profeta? Os discípulos acreditaram? Quantas coisas se falaram de Jesus? Os discípulos acreditaram? Não. Até para um cego de nascença, alguém teve a coragem de dizer: dá glória a Deus, porque este homem que te curou é pecador. Porém o cego, feliz por agora poder ver a luz e saber
que era Jesus, que fez ele, depois de 40 anos, ter o privilégio de ver a luz. Esse homem, na sua infinita gratidão, alegria, por saber que só Jesus pode fazer isso por ele, esse homem disse para quem disse para ele: dá glória a Deus, porque este homem é pecador. Este ex-cego disse assim: se ele é pecador, não sei e nem quero saber. Uma coisa eu sei, eu era cego, agora vejo. Amém, irmãos? Nós precisamos parar para ver, irmãos, a diferença que as pessoas fazem na nossa vida. Quem está me entendendo, diga amém. O cego de nascença viu a diferença que Jesus fez na vida dele. Às vezes, irmãos, nós temos que ver a diferença que as pessoas fazem na nossa vida. Vão falar dela, vão falar absurdos dela, mas você precisa parar e ver que diferença ela faz na sua vida, ou que diferença ela pode fazer. Falavam dos discípulos, escribas e fariseus falavam: eles não guardam sábado, eles comem com a mão suja, eles pulam cerca e comem milho. Jesus não inclinou os ouvidos dele para o que os escribas e fariseus falavam. E falavam: seus discípulos não jejuam. Jesus não inclinou os ouvidos deles, ou dele, para os escribas e fariseus. Por quê, irmãos? Porque Pedro poderia ser quem fosse, Tiago, João, os discípulos de Jesus poderiam ser tudo que os outros falavam, mas os discípulos de Jesus fez a diferença no ministério de Jesus. Quem está me entendendo, diga amém. Aleluia, Jesus. Então temos que tomar muito cuidado para não deixar ninguém implantar nenhum engano, nenhuma mentira dentro do nosso coração, porque nós vamos precisar do nosso coração para falar com Deus. Amém? Então veja, irmãos, veja se o seu pastor faz uma diferença na sua vida. Se não fizer, não se preocupe, irmãos. Não se preocupe. Sabe por que você não precisa se preocupar? Porque de uma coisa você tem certeza: ele não contribui na tua vida com nada e por nada. Então você não tem nada a perder. Quem está me entendendo, diga amém. Aleluia, Jesus. Mas se ele faz a diferença, se o seu pastor faz a diferença na sua vida, então cuidado com o que você ouve falar dele, porque muitos vão falar dele para você, e vão falar coisas absurdas, como falaram de Jesus. E Jesus disse: se fizeram isso com um lenho verde, imagina o que não fará com o seco. Jesus disse: se perseguiram a mim, também perseguirão a vós. Jesus disse: odiado de todos sereis por causa do meu nome. Você não vai ouvir esse mundo falar bem dos pastores. Não, você não vai. Você só vai ouvir falar que eles roubam, que eles são trapaceiros, que eles fazem lavagem cerebral, que eles isso, que eles aquilo. Você vai ver muitos vídeos, talvez é montado, talvez é verdade, mas enfim, quando a verdade favorece o diabo, ele faz questão de a expor diante de tudo e de todos, para envergonhar quem quer que seja. O diabo se favorece da mentira e se favorece da verdade, porém Deus só se favorece com a verdade. Deus exclui a mentira. Agora pare e pense. Pare um pouco para pensar. Se você faz a diferença na vida de alguém, ou se você é a diferença para alguém. Vamos falar, irmãos, da cidade de Jericó. Uma prostituta fez a diferença para Israel. Quem está me entendendo, diga amém. Porque a cidade de Jericó estava disposta a exterminar Israel. E dentro dessa cidade tinham pessoas honestas, tinham pessoas bem vestidas, tinham pessoas inteligentes, tinham pessoas fortes, mas a intenção, se Israel entrasse lá, era exterminar, matar Israel. Porém, Raabe, uma prostituta, ela fez a diferença
para a nação de Israel. Pare e pense, irmãos. Pare e pense. Não se deixe enganar. Esteja nu, esteja vestido. Falam bem, falam mal. Seja lá o que for que ouve. Procura saber se essa pessoa faz a diferença na sua vida, porque se não fizer, não se preocupe. Pode falar o que você ouviu, pode vender um peixe pelo mesmo preço que você comprou, mas se você é capaz de entender a diferença que uma pessoa faz na sua vida, você não precisa vender um peixe pelo mesmo preço que você pagou. Ou seja, não precisa passar uma mentira para frente. Quem está me entendendo, diga amém. Veja se ele ou ela faz a diferença. Raabe fez a diferença. O menor da casa fez a diferença. Se a pessoa faz diferença na sua vida, é porque os frutos que ela está produzindo para você são bons. Raabe era uma prostituta, mas que fruto ela produziu para a nação de Israel? Confiança. Ela confiou em Israel. Ela confiou nos emissários, nos espiões que Josué havia enviado para espiar a cidade de Jericó. Então toma muito cuidado, irmãos. Muito cuidado. Às vezes, porque eu sou pastor, eu posso falar para vocês algo que não é verdade. Eu posso denegrir a imagem de alguém para vocês, e vocês podem acreditar em mim porque eu sou pastor. Não se sujeite a isso, irmãos. Não se sujeite a isso. Procura colher os meus frutos. Espera, talvez um mês não é o suficiente, talvez 10 anos não é o suficiente. Eu convivi com uma pessoa mais de 20 anos e 20 anos não foi o suficiente para ela me conhecer. Talvez você convive com uma pessoa 10 anos e 10 anos não é o suficiente para você conhecer. Você vê nos nossos dias hoje, marido que separou depois de 20 anos, depois de 30 anos, e matou a esposa. Quer dizer, a esposa viveu com esse homem 30 anos e não soube, não descobriu que ela estava morando com um assassino da sua própria vida, futuramente falando. Então não se conhece as pessoas, irmãos. E às vezes, os maus frutos que colhemos por amarmos, não pesamos, não colocamos em balança. E tudo deve ser colocado em balança. A pessoa que fala mal do outro para você, ela é capaz de falar mal de você para o outro. Mas você pensa que a pessoa vai falar mal do outro para você e não vai falar mal de você para o outro. Você está se enganando. Porque quem é capaz de falar mal do outro para você, vai falar mal de você para o outro. Não tenha dúvida disso, irmãos. De um mesmo manancial, Jesus disse, não sai 2 tipos de água. Não pode a árvore má produzir bons frutos, e não pode a árvore boa produzir maus frutos. Então cuidado, você está acostumado a ouvir as pessoas falando mal das outras para você. Toma cuidado, porque essa pessoa pode estar implantando uma mentira dentro do seu coração. Você pode carregar isso por anos. Porém, essa pessoa não faz diferença nenhuma na sua vida, a não ser para que você seja abatido futuramente falando, porque se ela fala dos outros para você, ela vai falar de você para os outros. Não pode uma árvore boa dar mau fruto, e não pode uma árvore má dar bom fruto. Se ela fala mal dos outros, ela fala mal de todo mundo. Depende. Se para te expor ela for favorecida, ela vai falar. Por que o senhor está falando tudo isso, pastor? Porque muitas vezes, irmãos, nós não conseguimos buscar o Senhor
de coração, conforme nós lemos aqui. Deus está dizendo: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscares de todo o vosso coração. Às vezes a gente não consegue buscar Deus de coração, e não é porque nós não queremos, é porque dentro de nós foi implantado imundícia, sujeira, engano. Os israelitas mesmo, que acreditam que Jesus não ressuscitou, como que eles vão orar em nome de Jesus? Acham que eles vão orar em nome de Jesus? E a Bíblia nos diz que não tem como chegar a Deus senão por Jesus. A Bíblia diz que Jesus é a porta, só vai encontrar o que precisa se passar por Ele. Mas como? Uma pessoa que não acredita que Jesus ressuscitou vai entrar por esta porta? Como que uma pessoa que não acredita que Jesus ressuscitou vai chegar até Deus? Essas pessoas já estão condenadas, irmãos, e estão condenadas não porque querem estar condenadas, porque acreditaram em uma mentira. É claro que os escribas e fariseus que falaram isso vão pagar por isso. Ai daqueles que não entram e impedem aqueles que querem entrar. É claro que a pessoa que te colocou uma mentira no coração, na sua mente, vai pagar por isso. Com certeza vai pagar por isso. Mas você não vai deixar de sofrer o dano. Porque o coração foi contaminado, o coração não está puro. O coração não está santificado. Não tem como, irmãos, o coração ser santo se você não vigiar com o que fala. Senhor, põe um guarda na boca dos meus lábios para que eu não venha falar palavra torpe. Não pense que seu coração vai ficar purificado se você não filtrar o que você ouve, se você não ficar atento com o que você vê, se você não parar para analisar se você está envolvendo o mundo ou o mundo é quem está te envolvendo. Porque a Bíblia diz: qualquer que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Se alguém quiser ser amigo de Deus, então se faça inimigo deste mundo. É preciso procurar ver se você está sendo envolvido pelo mundo. Nós não estamos aqui, irmãos, para ser envolvido pelo mundo. A igreja não está de portas abertas para ser envolvida pelo mundo. A igreja está de portas abertas para envolver o mundo, porque nós vamos envolver o mundo com Deus. Nós vamos envolver esse mundo com Deus. Porém, este mundo quer nos envolver com as trevas. Satanás é o príncipe deste mundo. Ele ofereceu o reino deste mundo para Jesus. Satanás está disposto a tudo para você negar a sua fé. Não pense, irmãos, não pense que você vai ver o Senhor sem a santificação, porque a Bíblia diz: sem a santificação ninguém verá o Senhor. Ah, pastor, eu estou tudo errado. Ah, irmãos, nós estamos aqui, assim como eu, para fazer veredas direitas para os nossos pés. Nós estamos aqui, irmãos, não é porque nós somos santos, nós estamos aqui para nos santificarmos. Mas nós não podemos achar ou pensar que continuar se iludindo pelo que a gente ouve, pelo que a gente vê, pelo que a gente fala, pelo que a gente veste. E tudo isso deixa claro que o mundo está nos envolvendo. Não adianta a gente pensar que estamos santificando. Não, estamos sendo envolvidos pelo mundo, estamos nos contaminando. Assim como Daniel recusou comer, irmãos, do manjar do rei, nós precisamos recusar comer do manjar deste mundo. Nós aceitamos Jesus não para fazer a nossa vontade, mas a vontade de Jesus. Nós entregamos o nosso coração para Jesus. O coração já não é mais seu, o seu coração é de Jesus. O meu coração já não é mais meu, o meu coração é de Jesus. E se é de Jesus, é Jesus quem manda. Mas podemos, irmãos, voltar atrás. Quantos se desviam? Quer dizer, se afastam. Não quer mais que Jesus seja o dono do seu coração.
E isso elas não confessam com boca, mas sim com as suas atitudes, com as suas escolhas. É como eu loco uma casa, porém o dono da casa fica o tempo todo colocando as coisas dele lá. Nós entregamos o nosso coração para Jesus. Deixa Jesus trabalhar, mas não, nós achamos que somos o dono e nós colocamos coisas que não convém colocar dentro do coração. Não porque queremos, porque estamos sendo enganados. Satanás enganou a terça parte dos anjos. A serpente enganou Eva. E no livro de Apocalipse diz que Satanás continua enganando as nações. Irmãos, a tribo de Dan, Israel tinha 12 tribos. A tribo de Dan era uma tribo inconformada, porque eles se julgaram injustiçados por ficar com parte da terra prometida da banda norte, e por haver ainda terra que tinha que ser conquistada, porque fazia divisa com os filisteus. Eles eram inconformados. Eles achavam que as outras tribos ficou com o melhor pedaço, com a melhor parte da terra de Canaã. Então a tribo de Dan começou a realizar pequenos furtos. A tribo de Dan começou a roubar. Na bandeira, irmãos, da tribo de Dan, o animal simbólico é uma serpente. E a tribo de Dan causava, irmãos, muitas contendas entre o povo de Israel. A tribo de Dan roubava. Se você estudar, você vai descobrir isso. Às vezes a pessoa não rouba o que você tem de valor material, mas ela pode te roubar algo que você tem de valor muito maior, que é espiritual. O inimigo não quer roubar os seus valores materiais, não, ele quer roubar os seus valores espiritual. Roubar a tua paz é mais do que roubar a tua casa. Roubar a tua fé é muito mais do que roubar o teu dinheiro. E a tribo de Dan eram especialistas em roubar. Eles eram inconformados, eles tinham inveja. Que a tribo de Levi ficou com a melhor parte, e eles roubavam, eles causavam, irmãos, intrigas por causa disso. De vez de ficarem atentos, porque a terra deles fazia divisa com a terra dos filisteus. Às vezes, irmãos, nós estamos com inveja de um irmão, preocupado com um irmão, com outro irmão, mas esquecemos que Satanás, ele fica ao nosso derredor, aguardando o momento para nos tragar. Esquecemos disso, né? E queremos ser o que o irmão é, queremos ter o que o irmão tem. Achamos que estamos sendo injustiçados, mas o irmão está abençoado, eu não. A tribo de Dan vivia, irmãos, criando conflitos e roubando pedaço de terra, roubando prata, roubando ouro dos seus próprios irmãos, e esquecendo que os filisteus faziam divisa com as suas terras. Às vezes a gente perde o nosso tempo, irmãos, como a tribo de Dan, com inveja do irmão, do crescimento do irmão, com inveja disso, com inveja daquilo. E semeamos contenda, colocamos um contra o outro, porque nós não estamos conformados com a nossa posição, com a parte que nos cabe. Ora, irmãos, a tribo de Dan deveria ficar satisfeita como as 11 tribos ficaram, mas eles não ficaram satisfeitos. O teu irmão deveria estar satisfeito, porque Jesus é deles também, assim como Jesus é seu, mas eles não estão satisfeitos, eles acham que eles não estão abençoados, que as coisas para eles não dão certo. Então começam a roubar, não o que é teu, mas a tua paz, a tua fé, a tua espiritualidade. E você começa, sem perceber, se contaminar.
Jerusalém era para ser um lugar de paz, é um lugar de guerra. Há um salmo que diz: orai pela paz de Jerusalém. E todos sabem, irmãos, que a igreja representa Jerusalém, é para ser um lugar de paz. Mas o inimigo faz questão de dar um jeitinho. Ele encontra espaço no coração daqueles que estão insatisfeitos, como encontrou espaço no coração da tribo de Dan. E a tribo de Dan, na sua bandeira, estampa uma serpente, e começou a causar conflitos. Deus, irmãos, quer nos ouvir. Ele está atento. Ele está dizendo: buscar-me-eis, me achareis, quando buscarmos de todo o coração. Mas Satanás quer dar um jeitinho para que o seu coração não seja totalmente de Deus. Ele precisa implantar a semente da insatisfação. Ele precisa trabalhar para contaminar o seu coração. E ele pode entrar no meu coração devido ao que eu ouço, devido ao que eu vejo, devido ao que eu falo, devido como eu me comporto, devido às minhas escolhas e decisões. Ele vai entrar. Por quê? Porque não tem como ele entrar de outra forma. Não tinha como ele entrar no coração de Eva sem que Eva escutasse o que ele tinha para dizer. Não tinha como, irmãos, ele entrar no coração de Judas. Veja, ele entra no coração de Eva, ele entra no coração de Judas, ele quer entrar no nosso coração. Mas se nós soubermos que é ele, nós batemos a porta na cara dele. Mas ele é ladrão, ele é sutil, ele se transforma em anjo de luz. Ele não pode ser visto, ele não pode ser percebido. Então ele quer entrar sem que você perceba, fazendo a mentira parecer verdade, fazendo a árvore má parecer boa árvore, mesmo as provas estando evidentes diante dos seus olhos, porque ele é capaz de cegar também, irmãos. Ele é capaz de trabalhar agora no seu coração, e tudo que eu estou falando, você não conseguiu ouvir nada, você está com sono, você está preocupado, não viu a hora que cabe o culto. Quantos da internet já passaram para outro canal? Ele é mestre em fazer isso, ele não quer que você para ouvir Deus, mas ele faz questão que você para ouvir ele. Por isso ele dá um jeitinho para que as músicas que ele faz, as músicas mundanas, sejam perfeitas a se ouvir, para que as vestes que esse mundo usa venham atrair os nossos olhos, para que a gíria que se fala nesse mundo venha ser admirado por nós. Quantos pastores hoje estão pregando a palavra de Deus com gíria? A gíria que já estava no mundo, ele também com a mesma gíria, com o mesmo sotaque. Jesus não precisou, irmãos, mudar a sua voz mansa e humilde para ser ouvido. Precisamos tomar muito cuidado. Precisamos guardar o nosso coração, porque é com ele que vamos conseguir o contato com Deus. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscares de todo o coração. Cuidado com o que você ouve, cuidado com o que você vê, cuidado com o que você fala e cuidado com o que você veste. Muito cuidado. Ah, pastor, eu tenho um livre-arbítrio e vou servir a Deus do meu jeito. É um direito seu. Mas eu nunca vi um servo fazer a sua própria vontade, senão a vontade do seu Senhor. Nós não entregamos a nossa vida para continuar fazendo a nossa vontade. Nós entregamos a nossa vida para fazer a vontade de Deus. A oração do Pai Nosso que Jesus nos ensina, ali está claro: seja feita a tua vontade e não a nossa. E por que Deus faz questão de trabalhar naquilo que você ouve, naquilo que você vê, naquilo que você fala? Trabalhar nas suas escolhas, deixar você atento quanto a este mundo. Porque Deus
quer o seu coração, para que Ele possa fazer do teu coração o altar dele, para que Ele possa usar a sua boca, aleluia, para que Ele possa ser ouvido por você, e para que Ele possa te ouvir também. Enfim, Deus quer se tornar um com você. Para isso, irmãos, a palavra de Deus nos ajuda a ficarmos atentos. Não somos santos, mas não podemos esquecer que é preciso nos santificar. Santifica o que você ouve, santifica o que você vê, santifica o que você fala, santifica o que você veste. Guarda o teu coração, colha os frutos primeiro, peça ajuda para Deus, aleluia. O seu coração é de Deus e Deus precisa estar no teu coração. Deus precisa fazer morada no seu coração, Ele precisa contar com você. Esteja consciente que o seu coração precisa de uma reforma. Esteja consciente que o seu coração precisa de uma limpeza. E essa reforma precisa ser feita de tempo em tempo. Essa limpeza tem que ser diária. E para isso você precisa estar atento. Para que Deus, irmãos, possa te encontrar. Os meus olhos procurarão os fiéis da terra, disse o Senhor. Aquele que anda no caminho reto, esse me servirá. Deus está com seus olhos sobre a terra a procurar alguém que lhe sirva de verdade. E conforme você vai se santificando, irmãos, você vai ganhando a aproximação de Deus. Você vai ficando cada vez mais perto de Deus. Deus cada vez mais perto de você. Você vai percebendo que a sua oração não é só uma simples oração. Na sua oração tem poder. E você nunca se esfria quando você ora. Você nunca está indisposto para a oração, você está sempre disposto, porque você sabe o que isso significa, o quanto isso é bom. É bom falar com um amigo, é bom falar com um parente, é bom falar com as pessoas que amamos. Imagina, irmãos, como é bom falar com Deus, se Ele está acima de tudo e de todos, e não há um ser maior nem melhor que Deus. Mas nós temos dificuldades. Por quê? Porque não estamos nos santificando. Josué disse: santificai-vos hoje, porque amanhã o Senhor fará maravilha no meio de nós. Deus não nos obriga a nada, mas se nós queremos Ele na nossa vida, nós temos que entregar o nosso coração para Ele. Filho meu, dai-me o seu coração. Satanás não se conforma quando você entrega o seu coração para Deus. Então ele vai, pelas vias de fato, tentar entrar no seu coração. Ou pelo que você ouve, ou pelo que você fala, ou pelo que você vê, ou pelas suas escolhas. Enfim, irmãos, não seja um danita. Não tenha, irmãos, na sua bandeira uma serpente como um animal simbólico, representando a tua vida, como fez a tribo de Dan. Esteja na sua bandeira o leão da tribo de Judá. Aleluia, Jesus, glória a Deus, porque na bandeira de Judá tem o leão, e Jesus é da linhagem de Judá. Amém? Se você é um levita, irmãos, procura ver o animal que dá símbolo, que simboliza a tribo dos levitas. E Levi significa união, estar ligado. Por isso que os levitas, irmão, quem trabalha para Deus precisa estar unido. E Satanás, sabendo disso, que a tribo de Levi, o nome Levi significa união, significa aquele que está ligado. O inimigo tem que dar um jeitinho para separar um obreiro do outro, para fazer um obreiro ficar oposto ao outro, porque assim ele consegue dividir, e a tribo que era para estar unida está desligada. É por isso que muitos irmãos, ao trabalhar para Jesus, não tem êxito. E se nós estivermos divididos, também não vamos ter êxito. Uma casa dividida não subsiste, disse o Senhor Jesus. Nós temos que procurar estar unidos, mas nós temos que ficar atentos, porque tem a tribo dos danitas, tem a tribo de Dan, que não está conformado com a parte que Deus lhe deu, que também, irmãos, é a mesma que Deus deu a ela. Veja, irmãos, que o corpo de
Cristo é dividido por nós em partes iguais. Jesus Cristo não faz diferença de um para com o outro, mas os danitas estão sempre achando que está sendo inferiorizado, que está sendo injustiçado. Deus é justiça e não vai injustiçar ninguém. Quando Deus deu a terra do norte para a tribo de Dan, que fazia, irmãos, divisa com os filisteus, aquela terra, irmãos, era tão boa quanto as outras partes da terra, quanto a terra do sul, era tão boa. Porém, os danitas não ficaram satisfeitos, eles se sentiram injustiçados. E por se sentirem injustiçados, a serpente não ficou estampada em sua bandeira por acaso. A serpente já estava no coração deles. Não podemos, irmãos, agir como os danitas. Quem são os danitas? Aqueles que nunca estão satisfeitos. A pessoa grata, irmãos, se tiver ali um pão seco na mesa, ela agradece a Deus, ela louva a Deus. A pessoa ingrata, a mesa dela pode estar cheia, mas ela quer saber o que é que tem na mesa do outro. Ela não está preocupada com o que está na mesa dela, está preocupada com a mesa do outro. E Deus não faz diferença. Às vezes eu digo isso aqui: quem quiser oportunidade nessa casa, quem quiser trabalhar para Jesus nessa casa, tem muito trabalho, tem muitas oportunidades. É só falar: eu quero trabalhar, eu quero oportunidade para contar a bênção, para pregar, para isso, para aquilo. Nós vamos encontrar trabalho para você. A seara é grande, os ceifeiros são poucos, há muita coisa para se fazer. Mas de repente, irmãos, eu não estou satisfeito com a oportunidade que eu tenho. Eu acho que o outro é mais favorecido com a oportunidade que ele tem. E se vocês colocar, irmãos, a lupa do Espírito Santo, vocês vão ver o quanto Deus é justo. Só não tem mais aquele que não planta mais. Amém, irmãos? Só colhe mais aquele que planta mais. O que a Bíblia diz? Aquele que planta pouco, colhe pouco. Aquele que planta bastante, colhe bastante. De repente a pessoa quer mais oportunidade, vindo pouco aos cultos. Quem está me entendendo, diga amém. Como ela vai ter mais oportunidade se ela vem poucas vezes no culto? Amém? E as poucas vezes que vem, ela tem a oportunidade dela também. É só ela pedir. Irmão, se entrar uma pessoa aqui hoje, aqui agora, ela entrar aqui e falar: pastor, o senhor não me conhece, eu não te conheço, mas Jesus me deu uma bênção, eu posso contar, eu passo o microfone para ela contar. Aleluia, Jesus, glória a Deus. Quem está me entendendo, diga amém. Amém? Se o que ela for contar for verdade ou mentira, já é problema dela. E eu, com certeza, irmãos, tenho o filtro do Espírito Santo nos meus ouvidos. Pense nisso, irmãos. Deus é justo e nos ama, que é o nosso coração todo para Ele. Porque essa é a condição que Ele coloca para nós, para poder nos ouvir. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscarem de todo o vosso coração. Essa é a condição. Deus não pode, irmãos, contar com o meu coração, com a minha vida, se Satanás também tem acesso à minha vida. Quem está me entendendo, diga amém. Se Satanás e Deus é o oposto, a luz é o oposto das trevas. Por isso tem que haver uma conversão das trevas para a luz, tem que haver uma conversão. Nosso coração não pode estar dividido, irmãos. Tem que ser por inteiro de Jesus. Às vezes, quando vimos buscar de todo o coração, nós colocamos somente a emoção. Não, irmãos. A razão precisa andar junto com as nossas emoções. Choro é emoção. Alegria é emoção. Mas o choro, irmãos, ele é gerado pelas razões
choro de tristeza, choro de alegria. Se a minha escolha provocou um choro de tristeza, a culpa é minha. Se as minhas escolhas provocou um choro de alegria, também os méritos são meus. Por isso temos que colocar razão. Santificai-vos hoje, que amanhã o Senhor fará maravilha do meio de nós. Se Deus se agradar de nós, a vitória é nossa. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscares de todo o vosso coração. Não seja um danita e não se preocupe com os danitas, com o que os danitas falam. E não perca a sua bênção. Você está tão perto de Deus, mas tão perto, vocês estão aqui, irmãos. E Deus também está aqui. Não perca a tua bênção. Provérbios 15:3 diz que Deus está em todos os lugares. Sim, Deus está em todos os lugares, porque Ele é onisciente, onipresente e onipotente. Deus está no bar, mas Deus não vai se manifestar no bar, porque ninguém ali está com o coração voltado a Ele. Deus está no shopping, mas Deus não vai se manifestar no shopping, porque poucos ali estão com o coração voltado a Deus. O foco não é Deus. Se o meu foco é Deus, eu vou vir para a igreja e não vou para o shopping. Ah, mas eu preciso ir para o shopping. Mas não desmarca o seu compromisso com Deus. Ir para o shopping, ir para o mercado, e viajar, eu posso classificar como uma necessidade, mas Deus tem que vir antes. Buscai primeiro o reino dos céus, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Deus está no trânsito, Deus está no futebol, Deus está na casa noturna, Deus está em todos os lugares, porque a Bíblia diz que está porque Ele é onisciente, onipresente, onipotente. Mas Deus não vai se manifestar nesses lugares, porque não haverá quem invoca a Ele. Porém, nós estamos aqui para invocar o nome do Senhor. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscares de todo o vosso coração. Jesus está aqui, e nós precisamos encontrar Ele dentro de nós, santificando. Pastor, o que eu faço? É só pedir ajuda, irmãos. Deus me ajuda a ficar atento com o que eu ouço, a ficar atento com o que eu falo, a ficar atento com o que eu vejo. Deus não me deixa agir como os danitas. Deus me ensina a ser grato. Amém. Aceita, irmãos. Aceita ser o menor da casa. Aceita. Porque é o menor da casa que Deus escolhe. Aleluia, Jesus. Fiquem atentos. Sua vida tem tanto valor, que ela está sendo disputada pelos céus e pelo inferno. Sua vida tem tanto valor que ela está sendo disputada por Deus e o diabo. Mas é você que vai escolher. Todos vão escolher Deus, com certeza. Porém, é com o que ouvimos que vamos deixar claro que escolhemos Deus. É pelo que falamos que vamos deixar claro que escolhemos Deus. É pelo que vemos que vamos deixar claro que escolhemos Deus. É por não se deixar ser envolvido por este mundo que vamos deixar claro que escolhemos Deus. Então Deus, por nós, Ele vai pisar na cabeça da serpente. E toda a força, todo o poder que a serpente tem contra você, Deus tira. Ele pisa e tira a chave da morte e do inferno. Isso Ele faz por mim, por você, porque nós escolhemos Ele. É por isso que tem pessoas que vão expulsar o demônio e não expulsam, mas você dá uma ordem e o demônio tem que sair, porque você escolheu Deus. Você está se santificando, então as maravilhas do Senhor
acontece através de você. E não se preocupe, vão mentir ao seu respeito, vão falar absurdos ao seu respeito, que fizeram com Jesus, vão fazer com você. Despiram Jesus e vão nos despir, né? Eles vão nos despir como? Tirando a nossa roupa? Não, a nossa moral, falando mal, falando absurdos. Porém, esses dias eu estava pensando, essa semana mesmo matando Jesus, não conseguiram matar Jesus. Olha o pensamento que veio. Eu pensei, mataram Jesus, mas depois veio aquele pensamento, mesmo matando Jesus, não conseguiram matar Jesus. Conseguiram, irmãos? Não conseguiram. Mesmo matando, não conseguiram matar. Mesmo a pessoa tentando te derrubar, ela não vai conseguir te derrubar. Quando ela pensar que te derrubou, você está de pé de novo, como os lírios do campo. Aleluia. Quando ela pensar algum mal, Deus já agiu com o bem. Escolha Deus, irmãos, e que a sua oração possa ser poderosa, com grandes efeitos. Que a nossa oração seja tão forte como a de Abraão, intercedeu por Ló e Deus salva Ló. Que a sua oração, irmãos, venha salvar. A oração da fé salva os doentes. Não existe, irmãos, pessoas doentes só no físico, não. Tem pessoas doentes na alma, doente no entendimento, doente no espírito. A oração da fé salvará os doentes. Se você fazer uma aliança com Deus agora, Deus, que o teu Espírito Santo me ajude a olhar com os teus olhos, a ouvir com os seus ouvidos, a falar com a sua boca. Que o meu coração seja seu. Você vai sair daqui, irmãos, levando um dom contigo. Que dom é esse? Das maravilhas do Senhor. Dons de maravilhas. Porque o que você pedir, Deus vai te dar. Porque quando você ora, é com o coração. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscares de todo o vosso coração. Não fiquem abatidos com esta palavra. Você pode fazer escolha agora. Deus pode entrar no seu coração agora, fazer aliança com você agora e te responder agora mesmo. Amém? Glória a Jesus. Diz Deus, eu não sei aonde está sujo, porque eu não sei se o que eu ouvi é verdade ou mentira. Senhor, eu não sei como está o meu coração, mas o Senhor, com os olhos cheios de fogo, o Senhor vê tudo o que há e tudo que não te agrada. Arranca, Senhor, porque a casa é sua. Aleluia. Faça isso, irmãos, e a sua oração será ouvida. O cego que não se deixou levar pelo que os escribas falaram de Jesus para ele, o cego que disse assim: dá glória a Deus, porque esse Jesus que te curou é pecador. O cego disse: se é pecador, eu não sei. Uma coisa eu sei, eu era cego, agora vejo. Mas também diz a palavra de Deus que Deus não ouve pecadores, mas também diz que quem é temente a Deus, a esse Ele ouve. Amém, irmãos? O temor, irmãos, que temos de Deus nos faz ser ouvido por Ele. Somos pecadores, sim, mas remido, lavado e remido. A sujeira pode existir, sim,
mas Jesus nos purifica com seu sangue. Aleluia! E nos levantamos e tentamos de novo policiar o que falamos, o que ouvimos, o que vemos e o que escolhemos. Todo dia você tem que policiar o que você ouve, o que você fala, o que você vê e o que você escolhe. Todo dia. Todo dia. Pode ter certeza, irmãos, que se a sua escolha for Deus, Deus tomará posse do seu coração. Se a sua escolha não for Deus, não será Deus que tomará posse do seu coração. Judas escolheu ficar com as 30 moedas de prata. E quem entrou no coração de Judas? Eva escolheu ouvir o que a serpente dizia. E quem entrou no coração de Eva? Quem foi excluído do coração de Eva? Jesus foi excluído do coração de Judas pelas escolhas do próprio Judas. Deus foi excluído do coração de Eva pela escolha da própria Eva. Deus não vai ficar triste comigo, irmão, se eu excluir Ele do meu coração. Ele me deu o livre-arbítrio. Porém, Ele sabe o quanto isso significa para mim. Ele sabe a intensidade da condenação que eu sofrerei. Ele sabia o que Judas ia passar por excluir Deus e se sujeitar ao diabo. O próprio Jesus disse: ai daquele por quem o Filho do Homem é traído. Então Jesus sabia. Porém, irmãos, a palavra de Deus hoje, ela ecoa em nosso coração por justiça. Justiça por nós mesmos. Ninguém aqui quer se perder. Ninguém aqui, irmãos. Ninguém. Por isso estamos aqui. Que o Senhor entre na nossa vida e nos enche do Espírito Santo. E que esse Espírito Santo também, em oração, interceda por nós com gemidos inexprimíveis. Oremos então. Pai, não é com muitas repetições que as nossas orações serão atendidas. Perdoa, meu Deus, se eu ouvi algo que o inimigo soprou no meu ouvido e sem que eu percebesse, entrou no meu coração. Eu não quero continuar com isso, Senhor. Me ajude a arrancar. Perdoa, Senhor, pelo que eu vi, e isso contaminou o meu coração. Às vezes nossos olhos veem o ímpio prosperando, e assim a inveja entra no nosso coração sem que nós percebemos. Pois a sua palavra nos diz: não tenha inveja quando o ímpio prospera, porque cedo serão cefados. Mas nós ignoramos esta palavra e olhamos para o ímpio prosperando. E a inveja entra no nosso coração. Se falamos alguma coisa, Senhor, que contaminou o nosso coração, nos ajuda, Senhor, a aplacar isso. Nos ajuda, Senhor, a manter o nosso coração totalmente a Ti. Quantos doentes, Senhor, dependendo da nossa oração para serem sarados, e o inimigo tem tirado esse crédito de nós contigo.
Mas que hoje, Senhor, toda a ação do inimigo, tudo que sutilmente, toda a raiz, toda a semente, Senhor, maligna que Ele plantou em nosso coração, seja arrancado em nome de Jesus. Que nós possamos se alegrar com os nossos irmãos, não ter inveja dos nossos irmãos. Que não sejamos nós danitas, Pai Santo, para perseguir os nossos irmãos e tentá-los roubar. E ficar desatento quanto à divisa, Senhor, das nossas terras com os filisteus. Ó Espírito Santo, nos ajuda, porque não queremos que o inimigo faça parte do nosso coração. Senhor, nos ajuda, nos dando entendimento, nos dando força. Nos ajuda a santificarmos, porque só santificando nós vamos ver o Senhor. Não tem outro jeito. Quanta gente precisando da nossa oração, Senhor, para serem prósperos. Quantas famílias precisando da nossa visita para ser salva. E o Senhor perguntando: a quem enviarei? Para quem se manifestará os braços fortes do Senhor? E o Senhor falando: Senhor, Enéas dependia da oração de Pedro. E Pedro estava lá, pronto para determinar saúde sobre a vida de Enéas. Deus, que nós possamos estar prontos para orar pelo enfermo, prontos para orar, Senhor Jesus, pela salvação, prontos para ser usado por Ti. Que Teu Espírito Santo nos ajude a nos santificar a cada dia, a entregar o nosso coração por inteiro nessa busca, pois o Senhor mesmo disse que nós, quando buscarmos de todo o coração, então nós Te acharemos. Que a santificação, Senhor, do meu irmão, a santificação da minha irmã, venha permitir que os olhos possam ver o Senhor. Oh, meu Deus, que assim seja. Prepara, Senhor, a vida desta pessoa que decidiu, que escolheu o Senhor no coração dela, no coração dele, e usa, Senhor, da forma que for preciso, da forma que for necessária. Que não haja, meu Pai, tristeza no coração do Teu povo, tristeza que foi implantada pelo inimigo. Que não haja murmuração, pois nenhum murmurador pode ser santo, Senhor, ou possa se santificar. Ajuda, Senhor, a guardar o nosso coração, a limpar o nosso interior. E o interior estando limpo, conforme a Tua palavra diz, todo o exterior também ficará limpo, Senhor. Que a pessoa possa olhar com bons olhos, com os Teus olhos, ouvir com bons ouvidos, com Teus ouvidos, falar, Senhor, com as Tuas palavras, Senhor, em o nome de Jesus. Senhor, eu tenho certeza que se Pedro não tivesse pronto, 5.000 almas não se salvariam. Coloca o Teu povo de pé, Senhor, segura nas mãos de cada um. Falta cefeiros, Senhor, nos levanta como cefeiros da Tua seara. Ó meu Deus, que agora, nesse momento, que o Senhor possa manifestar o Teu poder, pois eu determino, Senhor, em nome de Jesus, a cura.
eu determino, Senhor, a prosperidade. Essa pessoa só não vai prosperar se ela não crer, mas se ela crer, eu determino prosperidade. Sucesso na vida financeira. Ela não precisa ter inveja, Senhor, quando os ímpios prosperam, porque poderoso é o Senhor para colocá-la como cabeça por cima, poderoso é o Senhor para honrar as suas promessas. Então, Senhor, para esta pessoa que crê, eu declaro prosperidade em nome de Jesus. Para esta pessoa que crê, eu declaro cura em nome do Senhor Jesus. Para esta pessoa que crê, Senhor, eu declaro saúde, salvação, força em o nome do Senhor Jesus Cristo. Em o nome do Senhor Jesus Cristo, eu declaro, Senhor, as tuas maravilhas. Oh meu Deus, fazemos agora a oração da fé, e a oração da fé, ela salva o doente. Então, meu Pai, em nome de Jesus, que esta pessoa esteja livre das enfermidades, livre, Senhor, da opressão financeira, dívida, salário minguado, seja como for, que esta pessoa seja livre agora, em nome do Senhor Jesus Cristo, que elas enxerguem agora, que elas levantam e andam agora no caminho desta vida. Pai Santo, em nome de Jesus, que o teu poder se manifesta agora em forma, Senhor, de cura, de libertação, de milagre extraordinário. Oh meu Deus, que esta pessoa, Senhor, possa ter o privilégio, Senhor, de ver o Senhor, pois este mundo não verá mais, mas aqueles que crê, verás o Senhor. Então, meu Deus, que esta pessoa possa ver o Senhor através da cura que ela está recebendo agora, que esta pessoa possa ver o Senhor através desta porta aberta, desta prosperidade, desta força, deste milagre que está acontecendo agora, em nome de Jesus, pois o teu nome é Já, meu Senhor, e eu declaro, em nome do Senhor Jesus, estas vidas estão abençoadas. Eu ligo aqui na terra as que estão presentes nesta casa, as que estão distantes, mas esta oração está chegando até elas, meu Pai. Eu determino agora a bênção sobre todos, o milagre, em nome de Jesus. Senhor, sem exceção, que todos vivam o milagre, que todos percebam, Senhor, a tua presença, pelo teu poder manifestado, em nome de Jesus. Senhor, enxuga desse rosto a lágrima, como enxugou as lágrimas da viúva de Naim. Enxuga, Senhor, toda lágrima agora. Que esta pessoa possa viver para o Senhor, não mais para este mundo, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Que Deus abençoe, irmãos. Que Deus abençoe a todos. Palmas para Jesus bem alegre. Aleluia. Teve um avivamento nos Estados Unidos que durou dia após dias. O pastor Fábio pregou que isso pode acontecer aqui. E pode mesmo, porque o Senhor é o mesmo. Nós não estamos acostumados com culto de 2, 3, 4, 5 horas. Mas se nós santificarmos o nosso coração, vamos ir além disso. Aleluia. E vocês vão ver, irmãos, o poder de Deus é extraordinário. Vai além do que vocês imaginam. Pessoas, quando pisar nesta casa, vai ser curado, porque você esteve aqui, derramando o seu coração na presença de Deus, derramando a sua alma. Pessoas vão entrar e vão ser libertas, irmãos. Aleluia. Pela sua sombra, ou pelo seu lenço, ou pela sua oração, ou pela sua saliva, ou pelas suas vestes. Aleluia, glória a Deus. Vamos nos santificar. Que Deus nos ajude. Que o Espírito Santo nos convença a isso. Que o nosso coração seja só de Jesus. Mas houve milagres aqui, irmãos. Cadeias muito distantes daqui foram quebradas. Maldições hereditárias de gerações passadas foram quebradas. Você não vai ser a pessoa frágil que você era, a pessoa duvidosa. Não.
Agora você voa como a águia. Aleluia. Pois o Senhor renovou as suas forças. Essa é a promessa do Senhor. Glória a Deus. Agora as pessoas não vão ter como contestar o que aconteceu através de você. Nem vão ter como contestar quem é você. Quando falarem alguma coisa de você, as pessoas que ouvirem vai saber que você faz a diferença na vida delas. Aleluia, Jesus. Somos representantes de Jesus e faremos a diferença na vida, irmãos, de muitas pessoas, em nome de Jesus. Aonde você colocar a planta dos seus pés, o Senhor estará contigo. Aleluia, Jesus. Quando você falar, o Senhor colocará a palavra. Quando você estender as tuas mãos, as mãos de Deus estenderá juntas com a sua. Isso é santificação. Que o amor de Deus, a comunhão do Pai, do Filho, do Espírito Santo nunca falta em vossas vidas. E todos digam amém. Está terminado em nome de Jesus. Vamos com Jesus.